Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo e meu amado, querido e valoroso irmão de caminhada cristã, de caminhada de meditação diária, na busca de termos não só entendimento da palavra de Deus, não só sabedoria, mas da gente passar a viver de uma forma verdadeira os ensinos, né, daquilo que temos recebido diariamente, né? Propósito, construindo intimidade, construindo relacionamento, construindo uma relação sólida, né? Nossa, em relação ao nosso Deus. De servidão e também de filhos, né? O bom filho empresta os seus ouvidos atentos ao seu pai, para que possa receber do seu pai as instruções que são necessárias para que ele possa enfrentar os desafios da vida. E é nesse sentido, e é nessa ideia, nesse propósito, dessa forma, vamos dizer assim, verdadeiramente simples, mas sincera, é que a gente faz esses devocionais diários. Hoje, 7 de setembro de 2024, maravilha, comemoramos, celebramos aqui no nosso país o Dia da Independência, né? O Dia da Independência, e certamente um dos versículos que é muito recitado no dia de hoje seria o Salmos 33, capítulo 12, né? Salmos 33, capítulo 12, que não Salmos 33, capítulo 12, que diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Basicamente, remetendo no coração de quem hoje utiliza esse salmo, com um sentimento de liberdade, de alegria, que precisamos entregar a nossa nação para que o Senhor uns, com o sentimento de achando que devemos ter mudanças no nosso governo, né? Então precisamos colocar vamos dizer assim, o nosso governo na mão de homens de Deus, né? E outros, né, que por outro lado já entendem que o governo já é um governo abençoado, é o governo do Senhor, e outros que entendem que Deus dê o poder a quem governa. E que de fato porque Deus tem um controle sobre tudo. Por mais que a gente manifeste os nossos votos, né, mas quem crê na palavra de Deus sabe que todas as respostas vêm dele de uma forma até incompreensível. Você é utilizado, olha só, nós somos utilizados como instrumentos no nosso processo de manifestação da nossa vontade, de escolha, porque nós somos submetidos aos candidatos ali para poder fazer uma escolha, mas cremos verdadeiramente que dentro das urnas sai aquele que é a vontade de Deus, até porque nós não temos a sabedoria, não temos uma visão plena, são diversos processos, até mesmo da corrupção humana, daqueles que se vendem por interesses particulares, ou seja, deixam os seus interesses particulares superar as necessidades de uma nação. Então, nesse processo, nós não sabemos quem é quem, quantos são quantos, né? Então, nós cremos que, sendo o governo, em tese, bom, né, para trazer alegria, para trazer o verdadeiro sentido de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, um governo ruim, para dizer, não sei se é em Crônicas ou em Isaías, que fala sobre o governo ruim, quando o governante é ruim, o povo geme. Não sei qual a tua perspectiva de governo hoje, mas hoje é dia de celebração nesse sentido no nosso país, né? Então, que Deus possa verdadeiramente se fazer Senhor da nossa nação, né? E esperarmos ali com o coração, termos a sabedoria para percebermos realmente se estamos sendo governados diretamente, ou se estamos sendo governados, não, nós somos governados, mas se estamos sendo representados, ou seja, se os homens que nos representam, os homens que nos governam, representam na condução de suas políticas, né, na condução do seu trabalho, realmente aquilo que é a vontade do Senhor. É como a nossa vida cristã. Tem cristãos que se dizem cristãos, mas não representam a vontade do Senhor, e outros representam. Então, a gente só precisa perceber ou pedir a Deus que quem hoje nos governa, né,
que é resultado da vontade dele, seja alguém que represente a vontade, que faça como lá no início dos governantes como Saul, como o próprio Davi, ou seja, que recebe o poder, recebe o governo, mas que não se distorça, por exemplo, não se desvie da caminhada, como aconteceu com o próprio Saul, né? Não se desvie da sua caminhada, fazendo um governo inicial alinhado ali aos valores, ao propósito de Deus, e depois alinhado à sua própria vontade, à vontade humana. Que assim não seja, tá bom? Mas o objetivo do nosso devocional não é esse, foi apenas uma introdução para lembrar umas datas marcantes para a nossa vida, nosso país, mas para lembrar principalmente que o nosso devocional está no capítulo 21 de Josué, capítulo 21 de Josué, e o versículo é o 45, versículo 45, capítulo 21. E está escrito da seguinte forma aqui na Bíblia Almeida, revista e corrigida, que é essa Bíblia que me acompanha diariamente. Tem hora que eu entendo bem ela, tem hora que eu não entendo, tem que pegar outra Bíblia para poder tentar entender a mensagem que ela nos traz. E diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Bom, né? Que maravilha. Quando eu vejo essa expressão, tudo se cumpriu, é impressionante como ele é maravilhoso, né? Uma expressão dessa, ela dá uma expressão de confiança, uma expressão de fidelidade. O problema de tudo se cumpriu, por exemplo, na nossa vida, é de repente do que se espera ou do que foi prometido para a gente que vai se cumprir. Tomando como princípio inicial, tomando como princípio básico, para que você possa refletir, principalmente para você que ainda não definiu qual a sua caminhada cristã, para as pessoas que já estão, por exemplo, dentro do propósito, dentro do caminho, que tenham aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, ele espera uma eternidade no Senhor. Pronto. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Nós teremos uma eternidade de Deus. Aí se discute teorias, doutrinas, como é que é isso, como é que funciona, as suas particularidades, né? A compreensão dos detalhes é que nós não temos, ou é que nós discutimos. Mas para aqueles que ainda insistem em viver o mundo na sua carnalidade, ainda insistem em confiar nas suas próprias forças, ainda insistem em tomar suas próprias decisões sem submeter os seus, vamos dizer assim, as suas necessidades ao Senhor. Aqueles que ainda confiam nos seus entendimentos, chamando isso de sabedoria. Aqueles que olham para Deus como uma força estranha, uma força poderosa, algo muito especial, mas que não tem um sentimento de adoração, não tem um sentimento de veneração, não tem um sentimento de louvor, não tem um sentimento de gratidão, não tem um sentimento de submissão a essa dita força que ele confia, que ele, vamos dizer assim, que ele define sua existência, mas não crê que a vida dele tem uma relação direta com essa força. Ele não crê que a vida dele deve devoção e gratidão a essa força. Aí eu lamento te informar. Aí para você o que haverá é o lago de fogo, né? É o lago de fogo, é o inferno, vamos dizer assim, é você fazendo parte da comunidade do inferno, sendo jogado no lago de fogo, para que tenha sua eternidade, como se, por exemplo, você nunca morresse, ou seja, o gemer, a dor, o gemido, a agonia, o sofrimento é eterno. Vamos dizer assim, numa alegria eterna, vamos dizer assim, numa plenitude eterna, e o outro sofrimento eterno. Mas como é que eu posso? Eu vou viver eterna? Se eu vou ser destruído, são coisas de Deus. As incompreensões humanas, o limite do pensar humano, ou seja, ele está te dizendo o seguinte, se tu estiver comigo, tu tem plenitude eterna, mas se tu não estiver comigo, se tu não me aceitar como teu Senhor, se tu não confessar os teus pecados, se tu não ter essa vida, quando eu digo não é de submissão, é de amar o Senhor verdadeiramente, ter alegria, se tu não te chega de paz nesse sentido, então a tua condenação também será eterna. Tudo, ou para um lado ou para o outro, será eterno. Então, quando a gente vê essa expressão se cumpriu, nós temos, a preocupação é essa. E o que eu acho interessante, em um dos textos que me remete sobre esse se cumpriu, se eu lembro bem, eu acho que lá em Números 23, vamos dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Tinha até o meu amigo, o pastor Rocha, que
eu tenho uma grande admiração por ele, nas nossas caminhadas que eu caminhei muito com ele, inclusive foi quem me batizou, né, que fez o ato do batismo, né? Eu tive muita honra, para mim foi uma honra ser batizado por alguém que tive muita afeição, me ensinou muito também ali na caminhada, ali. Então ele está 23, eu acho que é 23,9, como é que diz aqui, deixa eu ver. Não é 23,9 não, deixa eu ver se eu acho só um minutinho aqui. Achei, é 23,19. Quando eu leio isso aqui, sempre me lembro desse meu amigo pastor Rocha, ele diz assim, então a gente está falando sobre o cumprimento, e ele diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, nós temos, nesse caso, uma relação de alguém que tem fidelidade. E aqui o processo é simples. Os levitas, o povo de Israel já tinha todo ele, vamos dizer assim, recebido suas terras, recebido suas poções, e os levitas que não tinham terras para receber, mas eles foram exigir de Josué o cumprimento, porque eles não teriam herança, mas eles teriam cidades para morar. E aí eles recebem, então, as lideranças dos levitas, eles procuram os cabeças ali, o Josué, os sacerdotes, os principais das tribos, relembram o compromisso que o Senhor determinara a Moisés, e exige esse cumprimento, e assim se faz. Então você vai ali do versículo 1 até o versículo 3, mais ou menos, que é essa aproximação, essa lembrança, essa confirmação, e a partir do 4 até o versículo, mais ou menos 40, né? 40 não, até o versículo 39, há toda essa divisão entre todas as tribos. O interessante aí, que aí havia, e o interessante é porque eles vão pegando as cidades, ou eles vão sendo alocados, é como se eles tivessem direito de possessão em terras alheias, né? Nas cidades, espalhado praticamente por quase todas as tribos de Israel. Para que isso? Para que as tribos tivessem, por exemplo, os sacerdotes, para que as tribos tivessem, que fossem espalhados os ensinos, que vamos dizer assim, as questões sacerdotais, as questões espirituais fossem difundidas entre todos. Ou seja, até nisso o Senhor pensou, espalhando essas tribos. E no final, então, há o cumprimento disso, fazendo com que esse Deus fosse um Deus literalmente de fidelidade. Eles eram os últimos, a última tribo que ainda precisava, em tese, receber, porque os levitas, como a própria palavra do Senhor diz, que o Senhor seria a herança deles. E há essa confirmação aqui. Então essa confirmação aqui é para dizer para você, para novamente relembrar uma coisa que nós já passamos em diversos devocionais aqui, sempre relembrando. É uma questão de todo um trabalho de fidelidade, é uma questão daquilo que vai sendo construído. Deus, por exemplo, quando quer te usar e que você tenha resistência, Ele fará com que a tua, vamos dizer assim, geração passe, como passou a primeira geração, e virá a segunda, mas trabalhar para que aquilo possa acontecer como Ele determinou que seria. E aqui é a confirmação disso. Então, na tua vida prática, na tua vida diária, você que está trabalhando na obra do Senhor, você que está cumprindo os seus caminhos, você que Deus já planejou e você entendeu isso, e que, vamos dizer assim, dedica a tua vida nessa caminhada, nessa submissão, nessa servidão de Deus, tenha certeza, parece demorado, parece angustiante, mas o momento do cumprimento da promessa vai chegar. E esse momento do cumprimento da promessa é simplesmente um momento de Deus, é um momento em que Ele define como o tempo certo para isso. Só que às vezes você se sente um pouco já, se você pegar Caleb já estava 45 anos nesse campo de batalha. E os judeus aqui, de uma forma geral, pelo menos uns 40 anos desde os que nasceram depois. Então, às vezes é uma longa batalha, é uma longa caminhada de muitas batalhas, de muitas provações, de muitas, vamos dizer assim, confirmações, mas que você deve ter confiança, você deve ter fidelidade e, principalmente, você deve manifestar o teu prazer em servir. E mesmo que você desanime, te falte forças pelo caminho, e aí nesse versículo, como a gente falou lá do Salmos 33, ele vai falar sobre forças, né? sobre homens
que tem cavalos, homens que confiam em suas próprias forças, mas na verdade feliz é a nação que tem o Senhor como seu soberano, que teme o Senhor. Basicamente é isso. Então, se nós pegarmos, tivermos esse entendimento e essa confiança, essa fidelidade no Senhor, nós seremos como esse povo de Israel, em especial como esses levitas agora aqui. Lá no finalzinho, os últimos recebendo suas 48 cidades, e entre elas aquelas que nós chamamos de cidades de refúgio, para quando o momento da tribulação, o momento da angústia, o momento da perseguição estiver muito acentuado, e aí você tem para onde correr. E aí, no caso da nossa ideia, da nossa simbologia, é correr para os braços do Senhor, para o coração do Senhor, correr para a vontade do Senhor na tua vida. Tá bom? Maravilha, abençoado seja a nossa vida, que a nossa nação realmente possa ser abençoada, que a nossa nação possa buscar no Senhor direcionamento, entendimento e servidão, tá? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas ela só será dessa forma se os homens, se o seu povo, se os seus homens puderem olhar nesse Senhor, confiar nesse Senhor e entregar suas vidas e viver efetivamente para Ele. Que assim seja, meu irmão, e que em especial a tua casa esteja sob a posse e sob as bênçãos de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe e que Deus possa te cuidar.